Então vamos falar hoje sobre as estratégias de saída. O que existe de mais comum no mercado cripto, ou você é essa pessoa, ou você conhece uma pessoa que fez muita grana no ciclo passado, ela não realiza os lucros e ela tem que esperar 4 anos para conseguir pelo menos tentar empatar o investimento. Isso é muito comum, porque o ser humano é ganancioso e o mercado cripto, como ele é extremamente volátil, a gente está sempre esperando ter aquele lucro enorme, fazer 1000x, a gente nunca acha que a gente está no topo histórico. Sempre vai existir o FOMO, né? E quando você está no FOMO, às vezes você vai ser a última pessoa a apagar a luz. Então é você que vai perder o dinheiro. Vou passar hoje 6 estratégias que nós temos, 6 indicadores, alguns muito simples, você não precisa nem entender o modelo, mas que vai servir para você tentar entender quando está num topo e você conseguir realizar seus lucros para você não ser a pessoa que vai pagar a luz. Então eu vou contar uma história, né, uma lenda que todo mundo que está no mercado financeiro já escutou, que é do engraxate do Rockefeller. Então lá em 1928, Rockefeller foi engraxar os seus sapatos em Wall Street e o engraxate estava falando para ele quais ações ele deveria comprar, o que ele tinha na carteira, etc. Diz que o Rockefeller saiu dali, vendeu todas as suas ações e logo em 29 o mercado quebrou. Então ele entendeu que estava no topo histórico, ele entendeu que aquilo já estava completamente esticado, ele entendeu que não estava na hora mais de acumular. Estava na hora dele ter uma posição de vender. E por que vender é tão difícil? Vender é tão difícil porque nós somos gananciosos, né? Quando nós vemos que a gente está no topo, a gente sempre tem a impressão que vai subir cada vez mais, a gente sempre quer ganhar mais. Então, o que é a estratégia de saída? A estratégia de saída, eu sempre falo que ela tem que ser parcial. Você não precisa sair totalmente da operação. Se você já tem lucro no bolso, você pode deixar parte desse lucro para pagar para ver o que vai acontecer. Mas se você não conhece o mercado cripto hoje ele já tem diversos modelos que estão sendo cada vez mais aprimorados. E o que eu vou trazer hoje são análises, algumas on-chain, outras que você vai conseguir em sites e algumas gratuitas, para você conseguir entender e ter uma estratégia de sair bem e sair com dinheiro no bolso, para justamente você conseguir comprar o Bitcoin com um preço legal. Então essas ferramentas que eu vou passar hoje são inclusive excelentes ferramentas de entrada. Se você conseguir entender essas ferramentas, hora de entrar e hora de sair, o seu preço médio sempre vai ser muito bom. Então hoje eu estou falando exclusivamente de Bitcoin. Tá? Então, vamos lá para o primeiro, tá? Mas antes eu queria falar o seguinte: sair é muito mais difícil do que entrar. Quando a gente está no mercado de bull run, em qualquer lugar que você entrar aqui numa bull run, pessoal, você está com dinheiro no bolso. Então, assim, independente de você ter feito uma péssima entrada, na bull run isso daí vai ser pulverizado de alguma maneira que você vai conseguir ganhar dinheiro. Que é mais importante, então, a gente saber quando sair, a gente assumir até certa perda e falar assim, poxa, beleza, vou botar isso daqui no bolso, faz saídas parciais. Então vamos aqui para o primeiro, eu vou deixar o link de todos aqui na descrição do vídeo, vou pedir para o pessoal dar o like, porque o que eu estou passando aqui, eu vejo o pessoal cobrando R$1.500 aí vendendo curso, então tem até aquela máxima, né? Na corrida de ouro, fica rico quem está vendendo passe. Então, cada vez mais, cara, você abre o YouTube, você vai ver gente vendendo curso. Porque muita gente não quer entender o ativo, não quer entender os modelos. Então, vamos para o modelo. A ideia é o quê? Eu acredito em informação livre, descentralizada, distribuída. O que eu estou passando aqui hoje, pessoal, para vocês não terem que dar um dinheiro para alguém que vai passar isso daqui é de graça, isso daqui está na internet. Você não precisa pagar nada. Clica no link e vamos acompanhar comigo. O primeiro, pessoal, é o P-Cycle Top. O que é o P-Cycle Top? O P-Cycle Top é a média móvel, né, de 111 dias, é a média móvel de 350 dias. Então, quando acontece o cruzamento dessas médias,
temos topos históricos. Então vamos entender uma coisa. Esse modelo, pessoal, ele foi feito em 2019, tá? Então olha como é que ele foi bem feito e como é que ele serve de uma excelente ferramenta. O desenvolvedor olhou para trás, ele entendeu como que era o comportamento do modelo dele e ele fez várias aprimorações ao longo do tempo. Então veja bem, no último ciclo, olha como é que ele foi completamente preciso. Ele conseguiu marcar direitinho o cruzamento das duas médias, ele marcou para a gente o que seria um topo do mercado. Então, pessoal, o P-Cycle é sempre importante, mas uma coisa que eu não vejo ninguém desses youtubers aí contando para vocês, ele serve dentro de 3 dias, tá bom? Ele serve dentro de 3 dias. Então você tem que olhar isso daqui, pessoal. Se você tem um dinheiro considerável, você tem que olhar pelo menos 2 vezes por semana para você ver o que pode acontecer aqui para frente. Olha como é que as médias estão começando a ficar próximas novamente. Então daqui a 3 dias vamos ter outra atualização. Olha ali de novo. Quando a gente está lá em cima, poxa, um indicador que estamos chegando no topo. Por que eu estou passando 6 indicadores? Justamente, pessoal, para a gente conseguir agir e ter uma estratégia da seguinte maneira. A gente não vai analisar só o P-Cycle, vamos analisar os 6. Se os 6 de fato estiverem apontando que a gente está caminhando por um topo histórico, poxa, realmente está no momento de a gente realizar, pelo menos parcialmente ou até tudo, tá bom? Então, se você já viu o P-Cycle Top e vê os outros 5 indicadores, entender que nós estamos no topo, eu recomendo você fazer a venda. Não vale a pena. Todo mundo já perdeu dinheiro por causa de ganância, de ter que ficar esperando. Poxa, chegou no 100k, nossa, agora vai para o 200k. Pessoal, calma, esses indicadores servem para isso. Vamos para o segundo indicador, tá bom? Que é um indicador que tem um nome muito complicado. Na parte aqui de baixo tem explicando direitinho como o modelo foi desenvolvido. Então, esse Net Unrealized Profit Loss, para mim, é o melhor indicador on-chain. Ele serve para quê? Ele serve para passar para a gente a relação entre market cap e os investidores e as carteiras que estão no lucro do momento. Então, quando o market cap aumenta mais rápido que o lucro dos investidores, o mercado está superaquecido. E o que é um mercado superaquecido, pessoal? É essa banda de cima. Cara, e o modelo está tão legal que a gente pega aquele Wall Street of Wall Street. A gente tem todos os sentimentos do mercado. Então, se a gente for fazer uma análise aqui de hoje, veja bem, a gente já passamos da fase de otimismo e ansiedade. Então vamos olhar aqui no último ciclo, o último topo histórico que nós tivemos. Assim que a gente chegou na parte vermelha do gráfico, que é a euforia e ganância, olha só, quando o azulzinho toca ali em cima, logo a gente tem um topo histórico. Ciclo anterior, a gente nem chegou com o valor lá em cima, mas o azul bateu aqui em cima, tá? Que é o Net Unrealized Profit. Foi um excelente sinal que estava na hora da gente sair dessa posição. Então, pessoal, esse daqui, o que a gente chama NUPL, é, sem dúvida, um dos melhores indicadores que a gente tem on-chain. Então, vamos olhar aqui e fazer uma análise para esse ciclo. Tudo leva a crer que já estamos caminhando, tá bom? Já estamos caminhando, beleza? Para chegar perto de um topo. Claro que isso daqui pode vir para baixo, testar de novo, mas igual eu falei, vamos usar essas ferramentas em conjunto para tentar interpretar junto com elas e a gente ter uma ideia se a gente está no topo do mercado ou não, beleza? Vamos agora para o terceiro. Deixa eu baixar um pouco aqui. Então, o rate de holder no mercado. Então, pessoal, esse é o comportamento a longo prazo dos holders. É uma excelente ferramenta para a gente conseguir sentir o mercado. Então, pessoal, por que isso daqui é importante? O pessoal que está entrando no Bitcoin hoje não sabe que tem pessoas que estão acumulando Bitcoin há 7, 8, 10 anos. Então, o holder mesmo de Bitcoin, qual é o comportamento dele no tempo
de realizar a venda. Então, se a gente pensar um cara que comprou no topo do ciclo passado, o que ele fez com esse Bitcoin dele? Então, esse rate de Hodler do que a gente tem aqui nesse gráfico, ele serve para quê? Ele é um excelente indicador, ele em relação ao preço, que a gente também está chegando numa faixa vermelha, nessa faixa vermelha, que o mercado está ficando super esticado. Então, quanto mais a gente chegar aqui em cima, a gente pode ver aqui do ciclo passado, olha só, quando a gente chegou perto dessa faixa vermelha, o que aconteceu? Os holders passaram a vender, então o preço despencou, tá? Essa daqui é uma métrica muito utilizada, a gente vai ver ela aí, muitos analistas falando e etc. E é mais uma ferramenta que a gente pode ter para tentar entender um topo. E agora, estamos chegando em direção ao topo. Claro, no penúltimo halving, olha que ele chegou até lá em cima, beleza? No último halving, no topo do último halving, a gente não chegou a chegar na banda vermelha, tá? Não chegou a chegar. Mas, enfim, estamos já caminhando, estamos chegando numa zona aqui de saturação, ok? Então, a gente já tem que ficar de olho. Então, só com esses três que nós olhamos até agora, a gente já tem uma ideia que a gente pode estar chegando perto de um topo de mercado, beleza? Por quê? Principalmente porque nesse ano a gente teve um topo histórico antes do halving. Se a gente for fazer uma análise aqui do ciclo de mercado, o correto seria a gente ter um topo histórico correto, né? O correto seria a gente ter um topo histórico a partir de 2025, mas até no vídeo que eu mostrei ontem, a gente já tem evidência de uma bull run muito forte. Então a gente tem que estar muito esperto com a bull run. Pessoal, a gente nunca pode ser o último a apagar a luz da sala. Então é melhor a gente sair antes e ter dinheiro no bolso para poder comprar o Bitcoin mais barato do que esperar e ficar no prejuízo, beleza? Agora a gente vai para outra parte, que é até uma métrica muito pouco falada, mas por que eu gosto do multiplicador Puel? O multiplicador Puel é a gente entender a parte dos mineradores. Então a gente já viu a parte dos holders, a gente já viu métricas on-chain, então a gente tem que entender qual que é o comportamento do minerador, o cara que está minerando Bitcoin, principalmente antes e depois do halving. Qual que é o comportamento dele? Ele está vendendo ou ele está guardando, acumulando esse Bitcoin? Então você vê novamente que o multiplicador Puel, ele é um excelente indicador de topos de mercado. Quando eles chegam novamente na banda vermelha, o mercado já está completamente arrefecido e o que está acontecendo? Eles estão vendendo os bitcoins dele, tá? Então, o multiplicador Puel nada mais é que a oferta de Bitcoin e o lucro dos mineradores. Então, ele é ótimo para a gente conseguir estimar qual que é a pressão de venda que os mineradores estão fazendo no mercado. Então, até aqui agora, nós temos 4 métricas. O multiplicador Puel, pessoal, é extremamente importante, principalmente nesse halving de agora. Esse halving de agora, que a gente vai cair de 900 bitcoins dia para 400 bitcoins dia, gente, ninguém sabe o que vai acontecer, tá? Até tem vários artigos dizendo que a gente pode cada vez se tornar a mineração ser mais centralizada em grandes empresas, porque a gente não vai, as pequenas não vão conseguir concorrer com essas grandes. Enfim, então mais uma excelente métrica, a gente vê que essa métrica já está chegando perto da banda vermelha novamente, indicando que a gente pode estar caminhando por um topo de mercado, beleza? Vamos agora aqui para a quinta. Essa daqui é famosa, hein? Essa daqui é o que, pessoal? Ela é usada para avaliar se o Bitcoin está com um preço justo. Como assim? Se ele está sobrevalorizado ou se ele está supervalorizado, tá bom? Então, o que acontece? O market value e o realized value, eles ainda fizeram um aprimoramento do modelo, colocando inclusive o market cap aqui em cima. Para quê? Em síntese, pessoal, significa que se o market value dele tiver numa razão maior que 1, tá?
indica que o valor de mercado está começando a ficar com overpriced, tá bom? Então, gente, essa daqui, cara, você tem que ter no telefone. Você tem que abrir, porque é o seguinte, essa daqui é a melhor métrica para você conseguir comprar o Bitcoin bem, tá? Cara, essa daqui é a gema. Cara, essa daqui eu até não entendo até hoje como que a Glassnode não colocou ela como um desses indicadores on-chain que eles têm dele, que são pagos. Cara, olha esses indicadores. Quando nós estamos nas bandas verdes aqui, pessoal, você vai comprar o Bitcoin pelo melhor preço possível. Isso daqui, pessoal, é o maior sinal de compra e de venda também para o Bitcoin. Então, olha só. Cara, esse daqui é complicado, né, cara? Um indicador botando para você comprar o Bitcoin nos 15 mil dólares. E quando a gente chegar nessa faixa superior, pessoal, esse daqui para mim é o mais importante. Cara, quando ele tocar aqui em cima, tá na hora de pular do barco, tá bom? Quando a gente começar a chegar, às vezes nem chega ali, tá bom? Quando a gente começar a apontar aqui para cima, cara, vai ser aquele momento que você vai entrar no Uber, ou você vai estar como o Rockefeller, com o engraxate, ele vai falar para você, poxa, mas eu tô comprando Bitcoin. Cara, tá na hora de vender, beleza? Então, o último, e para mim é melhor, gratuito, e para mim ele é incrível, gente, Google Trends, beleza? Google Trends. Então, vamos pesquisar aqui nos últimos 5 anos o termo comprar Bitcoin. Olha o que acontece no nosso topo histórico. Pessoal, por que eu gosto do Google Trends? Google Trends, pessoal, é o retail entrando, é o varejo entrando, somos nós entrando, nós não, que nós já estamos há mais tempo, mas é a sua avó comprando Bitcoin, é a sua mãe comprando Bitcoin, é o Uber, é o engraxate, cara, é o mundo comprando Bitcoin. Então, quando a gente está no Google Trends e isto daqui está quase no 100, meu amigo, pula do barco que vai dar ruim, tá? Por quê? O retail, pessoal, ele é mão de alface. O retail, na primeira correção que o Bitcoin tiver, o pessoal vende no prejuízo. São pessoas que estão querendo especular num curtíssimo prazo. Então, olha que engraçado. Vejam hoje, com a correçãozinha que a gente teve aí de 3 ou 4%, olha como caiu totalmente a procura por comprar Bitcoin. Tá? Então, o Google Trends para a gente vai ser aquela cerejinha do bolo que a gente vai contar para a gente conseguir fazer a análise do retail entrando no mercado. Pessoal, então foi só isso, tá? Eu passei para vocês aí 6 métricas que para mim são as mais importantes para você conseguir analisar se está no momento de vender. E como eu falei anteriormente, elas são ótimas para você conseguir fazer excelentes entradas também. Então eu vou deixar aqui na descrição o link. Se eu não me engano, todas na Glassnode sempre foram gratuitas. Às vezes não tem na Glassnode, você vai conseguir às vezes de alguém que postou no Twitter ou até alguém que postou no YouTube. Mas o alerta final que eu quero dar para vocês é o seguinte, pessoal, não passe 4 anos com dinheiro empatado. Cara, não faça isso, não seja o último a pagar a luz, vende. Então, chegou perto de um topo, vai realizando parciais. Se a gente for analisar aqui cada uma dessas métricas e elas já estiverem apontando que está na hora da gente vender, venda, não corra o risco, a ganância não vale a pena, você vai perder dinheiro e você vai amargar de não poder comprar o Bitcoin quando a gente estiver no bear market de novo, tá bom? Então, para finalizar, vou falar um pouquinho do que aconteceu hoje, tá? A gente teve uma pequena correção naquele canalzinho que a gente traçou, ele testou o fundo desse canal, igual eu já tinha falado, a gente vai ficar nesse ping-pong até conseguir furar 75. Ainda estamos muito fortes, então pessoal, calma, acho que vai ter uma entrada ainda melhor, tá bom? O mercado, como a gente já viu em todas as métricas, ele está começando
a caminhar talvez para um topo desse mercado. Então a gente pode ter um reset para poder acontecer isto daqui de novo. Então, se isto daqui acontecer de novo, a gente está falando de uma excelente compra de Bitcoin. Deixa eu botar aqui no semanal para a gente ver isso daqui de longe. Olha só. Claro que é uma posição super arriscada, tá bom? Mas olha essa correção de quase 60% antes de ir para o outro topo. Então é isso, fiquem ligados em todos esses daqui, não deixem de realizar lucro, porque como eu falei antes, na Bull Run, pessoal, todo mundo ganha dinheiro, mas a gente não pode ser ganancioso, a gente tem que ter uma estratégia para sair. Entrar na Bull Run é muito fácil, cara, qualquer horário que você comprar aí, dependendo altcoin, etc., você vai passar da hora do almoço, você já ganhou dinheiro, tá? Então o principal hoje é a gente conseguir sair e sair bem. Valeu!